Então, vamos lá. Na nossa primeira aula, introdução da introdução. Percebe-se que eu vou dar mais uma resumida no início aqui, refalar tudo que eu já falei, de sábado, desde sexta passada, e agora eu vou fazendo a retrodução de novo. Eu vou fazer uma introdução da introdução, porque tudo que eu vou falar aqui desses vídeos todos, não sei quanto que vão ser, do todo o conteúdo, né? Que eu vou ter que ministrar para vocês aprenderem. E eu não sei quantos vídeos vão dar, então eu vou ter que ficar gravando aqui e depois no final a gente vai ver quantos que deu. Mas então, a NHO, ela se chama-se higiene ocupacional. E ela está enquadrada, resumindo, né? A gente estuda os agentes, né? Os agentes que podem provocar, né, no trabalhador alguma doença ocupacional por conta daquelas atividades que ele pode estar exercendo no trabalho. Enfim, a gente tem usado muito, né? Quais são os agentes principais? Físicos, químicos e biológicos. São esses três agentes aí. Não, então tem como a gente inventar mais. São só esses três que a gente usa mais aplicada a HO. Tem algumas apostilas, como a que eu tinha passado para vocês, que tem na introdução falando sobre agentes também ergonômicos. Mas eles não se aplicam em medições, porque a gente faz uma avaliação só qualitativa, não é quantitativa. Então, vocês vão aprender também avaliações diferenciais, como qualitativa e quantitativa, através da avaliação e reconhecimento desses agentes, certo? Então, vamos lá. Vou só falar como que são os agentes, né? Os agentes, nós temos agentes, estou olhando aqui nos slides, agentes TST, né? Os agentes químicos, biológicos. Vamos lá. Esse aí é a tabelinha que nós vamos ter em todos os programas que a gente for usar, tá? No grupo verde, que é o grupo 1, nós temos agentes físicos. Quais são os agentes físicos que a gente mais encontra? São agentes ruídos, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizante, frio, calor, pressão anormais e umidade. No grupo 2, vermelho, né, são grupos de riscos químicos: poeira, ruído, névoa, neblina, gases, vapores e substâncias compostas ou produtos químicos em geral. No grupo marrom, que é o grupo 3, são riscos biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Aí nós temos agora, depois, né, grupos 4 e grupo 5. O grupo 4 é o grupo amarelo, é o risco ergonômico. E o grupo 5 é o grupo azul, que é o risco de acidentes. Esses dois últimos, a gente não vai falar no HO. Por quê? O HO, ele é exclusivamente para agentes físicos, químicos e biológicos, que a gente consegue mencionar eles através de aparelhos, através de medições, através de amostras que a gente consegue captar no meio ocupacional, de forma que a gente pode mencionar, né? E aí colocar eles, mencionar eles no local de trabalho, para que a gente possa mencionar e periodicamente fazer um controle daqueles agentes, para que a gente não venha a ter nenhum tipo de doença ocupacional. Certo, gente? Então, vamos lá no primeira apostila. Eu estou sempre falando com vocês e tenho que acompanhar na apostila. Por quê? Tem que ficar acompanhando na apostila. Primeiro que o HO é muito grande, né? O conteúdo é muito grande. Então, se a gente for olhar o higiene ocupacional nível 1, que é a apostila que eu já passei para vocês, e eu já tinha dito na sala de aula, a introdução de HO
coincide da seguinte forma: nós temos algumas etapas a chegar à avaliação, certo? Que a avaliação é a avaliação e depois tem o monitoramento. Primeiramente, vamos lá. A disciplina, né? Vamos, desce. Tá. O conceito, vamos ver aqui. Primeiro vamos trabalhar então o conceito, certo? O conceito da HO, cada agente, cada instituto, né? Digamos assim, vamos ser mais generalista, cada instituto, associação, conferências, conselhos, sociedade, eles falam o que é agente ocupacional, eles têm a definição deles, né? Vamos dar um exemplo aqui na nossa apostila, sobre HCGH, né? Quem foi na aula passada, quem está acompanhando a nossa turma, né? A CGIH é a American Conference of Government Industrial Hygienists, quer dizer, é uma conferência americana de higienistas industriais governamentais que eles têm iniciado esse trabalho há muitos anos. A gente já vem acompanhando e no histórico sobre HO tem a data correta desde o início deles atuando. Se eu não me engano, é 1919, mas eu não tenho certeza, sabe? Acho que 1919 é a OIT. Mas, enfim. Essa conferência, ela iniciou, né, para determinar limites de tolerância, certo? Então, a higiene, o que ele fala? Qual a definição da ACGIH? A higiene a OIT é a higiene industrial, é a ciência e a arte que objetiva a antecipação e reconhecimento, avaliação e controle de fatores ambientais e estresse originados dos locais de trabalho. Eles podem provocar doenças, prejuízo, saúde e o bem-estar, desconforto significativo e ineficiência dos trabalhadores, e entre outras pessoas e comunidade. Então, essa é a definição de HO para a CGIH, né? Aí nós temos também da AIHA, que é a Associação América da Indústria de Higiene Industrial. Nós temos também outro conceito da Conselho Nacional de Segurança e Saúde. Nós também temos outro conceito da Saúde Britânica de Higiene Ocupacional. Nós temos outro conceito, IOHA. Nós temos outro conceito também da OSHA, que é OSHA, da Segurança Ocupacional Administrativa e Saúde. Então, são várias instituições que determinam alguns certos parâmetros, né? Aí, qual que eu vou pegar? Depende de cada atuação, depende de cada trabalho. E precisam aprender com o tempo. A CGH, nós como a CGH, a OSHA, a IOHA, que é a Associação Internacional de Higiene Ocupacional, BOHS, a NSC, são tudo instituições, a CGIH, a IHA, são instituições, inclusive até a OIT, são instituições internacionais, certo? A maioria delas a gente consegue, principalmente na área biológica e química, a gente consegue importar deles. Outras a gente tem a Fundacentro que determina por uma outra norma que chama NHO, né? Então a Fundacentro tem algumas, a NBR tem outras e a ANR também tem outras, que são outras definições. Então a HO não se trabalha limitando só na NR15, não é só na NR15. Temos outros conceitos, outras instituições que determinam limites de tolerância e outros limites também que a gente vai trabalhar, certo? E então vamos lá. Para
você falar sobre qualificação, a gente tem que é a definição da HO, né? É você antecipar, reconhecer e qualificar, né? E depois monitorar aqueles agentes que podem ser físicos, químicos ou biológicos. Então, essa é a função principal da HO, é tratar, né, os agentes físicos, químicos ou biológicos, né, monitorando eles, né, e minimizando eles, os fatores de risco, minimizando eles para o trabalhador. Então, de início, como que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com antecipação. Quando a gente faz lá no mercado de trabalho, você vai antecipar, você vai olhar, né, e antecipar as ações realizadas antes das concepções das instalações no local de trabalho. Envolve a análise de projetos, novas instalações, equipamentos, ferramentas, métodos de trabalho, matéria-prima e modificações daquele trabalho, né? naquele local que visa ali o que você está fazendo a avaliação. Que depois você vai fazer, dentro dessa avaliação, depois você vai fazer a análise preliminar de risco, né? Então, de forma que a antecipação, né, vem primeiro, tem que você vai identificar os riscos potenciais, né, as condições, né, poluentes ou não poluentes, as tecnologias. Vocês vão ver toda a constituição, né, normativa de antecipação ali do local de trabalho. Procedimentos corretos, funcionamentos, processos, visando diminuir e eliminar o que possa surgir, né, para assegurar a tomada de decisões sobre o trabalhador naquele momento, né? E as probabilidades de sim ou não. Então, você vai analisar fazendo um APR, né? Uma análise preliminar de risco. Naquele momento ali, você vai observar, né? Com as suas definições, né? Com as suas condições ali de analisar visualmente. Essa é a primeira que se chama antecipação, certo? Depois da antecipação, é você fazer um reconhecimento. Primeiro, você vai no local de trabalho e observa com os seus dois olhos o que você está vendo e anota tudo. O reconhecimento é chegar no momento em que é uma próxima etapa, certo? Visa identificar os diversos fatores ambientais relacionados ao processo de trabalho, suas características intrínsecas, como etapa, subproduto, rejeito, produtos finais, insumos, e compreende a natureza da extensão dos seus efeitos no organismo dos trabalhadores e no meio ambiente. Visa as diferentes operações e processos, identificando a presença de agentes. Aí que você vai observar se o que você avaliou tem presença de um desses agentes, que é físico, químico e biológico, no caso também, que podem prejudicar a saúde do trabalhador, você vai estimar o grau de risco que aquele colaborador está se expondo, certo? E reconhecer, num levantamento preliminar, qualitativos riscos ocupacionais. E vai exigir um conhecimento extenso e cuidadoso dos processos operando nas operações das matérias-primas utilizadas e geradas com eventuais subprodutos. E também você vai fazer um programa de prevenção de riscos ambientais. Também pode ser também mais para frente feito um mapa de risco pela Comissão Interna de Acidentes, que também se chama ADCIP, e análise e técnicas de análise de riscos, que são importantes nessa etapa. Então, o primeiro é reconhecimento, é antecipação e depois o reconhecimento, tá? Nós já estamos na segunda etapa e passando para a terceira. A terceira significa a avaliação. Você já primeiro vai avaliar, depois reconhecer que é um agente químico, físico ou biológico, e agora nós vamos passar para a próxima etapa, que chama a avaliação. Essa avaliação é avaliar e definir a exposição dos trabalhadores e magnitude dos fatores ambientais. Dessa etapa, são obtidas as informações necessárias para determinar a prioridade do monitoramento e controle ambiental.
com a percepção dos resultados das medidas representativas da exposição, de forma a subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Nessa etapa, se estabelece o plano de monitoramento, estratégia e amostragem, na qual eu vou avaliar qualitativamente as fontes potenciais de exposição e a eficiência de medidas de controle. A avaliação objetiva é determinar a exposição, ou seja, quantas vezes e por quanto tempo o trabalhador fica exposto. Essa avaliação, elas já são duas avaliações que vocês podem fazer. A avaliação pode ser qualitativa ou quantitativa. A qualitativa, ela é uma avaliação, não é uma avaliação objetiva, ela é uma avaliação subjetiva. Ela é uma avaliação pessoal sua. Se o trabalhador está adequado ou não adequado, você, pela sua experiência, vai definir que ela pode ser mais exposto ao risco ou menos exposto ao risco, tolerável ou não tolerável. Seria uma opção aí para avaliação, para as avaliações qualitativas. Agora, as quantitativas é de uma forma que eu consiga medir, certo? Então, mencionar. Eu vou lá, faço uma amostra, eu posso fazer uma amostra. Cada tipo de amostra é definido de forma diferente, que a gente vai estudar. Mas, então, se eu tenho uma avaliação quantitativa, eu vou mencionar aquilo de tal forma que meu aparelho ou a minha amostragem do laboratório vai me direcionar um número. Ela pode ser ppm ou mg por metro por centímetro cúbico ou porcentagem. Então, ela vai definir nessas três dimensões a minha avaliação. E eu vou, através dessas medidas, eu vou avaliar em números, né? E vou colocar em comparação, né, a números também de tabelas, em anexos, a NHO, também a Washer, e essas outras associações, a CGNH. A gente vai fazer uma comparação e vai analisar. Dentro dessa comparação entre números, a gente vai fazer uma avaliação quantitativa, certo? E essa avaliação quantitativa, a gente vai mencionar se o trabalhador está exposto dentro do tolerável ou dentro do não tolerável. É simples assim. Somente isso. A partir desse momento da avaliação, sendo ela qualitativa ou quantitativa, partindo do princípio que a gente vai precisar de medir, fazer mencionamento, a gente vai fazer um mencionamento, aí a gente detectou que dentro do tolerável e não tolerável, ele está intermediário. Depois nós vamos ver outras características dentro de alguns números que a gente vai observar mais para frente depois dos exercícios. Mas que a gente tem um nível mínimo que chega a ter outras condições de avaliação. A gente faz uma avaliação, né? E a gente observa que se ele tiver intermediário, né? Entre um valor, né? Limite, e entre a metade desse valor limite, né? Existe uma porcentagem, existe valores aqui que eu consigo identificar que eu preciso fazer, né? Mais avaliações com mais frequência, avaliações de ambientais com mais frequência, e eu tenho que fazer um projeto, né? Um programa para conter, né? Esses riscos quando ele chega na metade do limite, certo? Por exemplo, se o meu limite é 1 ppm, né? Se eu tiver 0,6, quer dizer, está acima de 50% do meu limite, né?
porque ele nunca pode chegar a ultrapassar o limite, certo? Então, se eu cheguei a 0,6, quer dizer, eu passei um pouco da metade do meu limite, certo? Então, se eu cheguei à metade do meu limite, eu tenho aí um intermediário entre o máximo e a metade, que eu tenho que fazer obrigatoriamente, conforme a INS 9, fazer prevenções. Né? Eu preciso chegar ao meu limite para eu conseguir já aplicar algumas medidas preventivas. Não posso. Eu tenho que esperar, eu tenho que já fazer manutenções, né? E conforme eu fazendo essas avaliações, eu já estar dentro de programas e fazer, né, monitoramentos periódicos, certo? E esse monitoramento periódico, conforme as minhas avaliações, ele se chama-se controle. Então, nós temos aí, das diversas etapas, a avaliação, o reconhecimento, a primeira parte aí, que a gente disse, é a antecipação, né? Depois o reconhecimento, depois a avaliação e depois o controle. Então, o controle depois que eu avaliei, depois que eu vi que eles podem ter problemas futuros por conta de alguns agentes, desculpa, por conta de alguns agentes, eu entro com o controle, certo? Eu entro com o controle. Esse controle vai depender de vários fatores, principalmente se a gente vê na avaliação qualitativa, se eles são expostos ao risco de maior ou menor grau. Então, o controle ele pode ser de ano em ano, ele pode ser de 2 em 2 anos, ou ele pode ser de mês em mês. Isso vai depender muito de cada trabalho, de cada equipe. Então, a gente tem que fazer todo esse controle, isso é subjetivo. O controle é objetivo e subjetivo. Mas as análises qualitativas, por exemplo, a qualitativa é subjetiva, mas a quantitativa é objetiva, porque a gente vai trabalhar com números. Então, já o controle é a junção dos dois, objetiva e subjetiva. Tá certo, gente? Do meu ponto de vista, tá? Então, o controle, a gente vai avaliar alguns critérios. Primeiro, a fonte, né? Você tem que fazer o controle da fonte, visto que ele seria uma opção aí, de primeira opção, para você conter esse caso, o risco vindo de algum lugar. Por exemplo, se você for controlar a fonte do risco, melhora a forma de controle, porque você vai controlar, é a primeira opção, certo? Envolve substituição de materiais, de produto, manutenção, substituição ou modificação de processo ou equipamento. A trajetória, né, do risco, quer dizer, a trajetória, né, entre o receptor e a fonte, existe aí um meio, né, que pode ser um meio opaco, pode ser um meio de ar, ou vários tipos de meios, né? Por exemplo, pode ser água também, ar. E aí o que acontece? Entre a fonte e o receptor, existe aí uma barreira, né? Que pode ser usada para diminuir, né, a fonte de risco, por exemplo. Pode ser usado isolamentos, refletoras, sistemas de exaustão, barreiras isolantes, né? Que a gente pode diminuir vibração, pode diminuir ruído, pode diminuir calor, através desse EPC. Isso é também chamado de EPC, certo? Quando eu protejo o trabalhador da fonte, tá? Aí eu posso proteger o trabalhador da fonte, direto na fonte, né? Que seria o risco de combater a fonte direta, ou entre o trabalhador e a fonte, eu tenho aí um intervalo, que pode ser de ar, por exemplo, um espaço, né, que eu posso, entre eu e ele, né, entre a fonte e o trabalhador, fazer um bloqueio. E o receptor também, eu posso combater alguns agentes pelo próprio receptor, que é o mais usado, que são os EPIs. São medidas de controle que eu posso usar, né, para diminuir ou minimizar
esses agentes. Eu posso também fazer com que eles usem, através da educação, do treinamento, do equipamento individual, pela higiene, limitação de exposição, rodízio de tarefas. Então, tudo isso para diminuir com que o trabalhador possa estar exposto a menos o risco do que ele deveria se não fosse, certo? E para finalizar, o que é preciso para trabalhar com higiene ocupacional? Preciso do embasamento teórico de tudo que eu estou falando aqui, dos conhecimentos práticos que a gente vai trabalhar em sala de aula e também da posse de dados obtidos, que serão necessários no conhecimento analítico, ou seja, análise de resultados quantitativos com os qualitativos. Eu vou usar os dois juntos, não trabalho sozinhos. Todos os dois vão trabalhar juntos, concomitantes presentes no meio ambiente, para comparações com padrões normalizados, para princípios de quê? De conhecimento operacional, ou seja, com base em avaliações técnicas e práticas que podem reconhecer os métodos de controle e assim eliminar ou reduzir os níveis de intensidade, que, em contrapartida dos agentes presentes no meio de trabalho, que vem com propostas depois para quê? Para os programas de saúde, programas de controle ambiental e programas de controle de saúde, que a gente vai ver isso. Eu fui citando isso em sala de aula, mas teve muita gente que não estava na sala de aula, então só mesmo eu vou passar depois esses programas para você na próxima aula, tá bom? Desde já, muito obrigada.